Revelado, a incrível mensagem que Jesus deu a Pedro após as 3 negações, transformação divina. No terceiro ano de Joaquim, as coisas estavam sombrias para os seguidores de Jesus. Tal evento significativo, a crucificação do Mestre, deixou um rastro de dor e desolação que permeava o coração de Pedro. Ele, que havia se declarado fiel e ardente, agora se via atormentado pela lembrança de suas negações, em um momento de terror e incerteza. Voltar à Galileia parecia uma tentativa de escapar do peso da culpa que o seguia como uma sombra sinistra. À beira do mar da Galileia, a brisa do mar trazia os ecos do passado, lembrando momentos de alegria e camaradagem com Jesus. O cheiro do mar, que antes representava vida e esperança, agora só fazia aumentar seu arrependimento. Junto com os outros discípulos, Pedro tentava pescar, buscando na antiga ocupação um consolo que não vinha. Os barcos flutuavam, mas as redes permaneciam vazias. O silêncio pesado foi quebrado quando José, um dos pescadores, murmurou: "O que se passa conosco? Não conseguimos nada." As estrelas começaram a brilhar no céu, mas a escuridão dentro de Pedro parecia consumir tudo. Ele lutava com seu dilema espiritual, sentindo um abismo de vazio. Pensamentos de sua traição repetiam-se na sua mente, como uma melodia triste. Como poderia redimir? Após uma noite de frustração, ao amanhecer, uma figura no horizonte chamou sua atenção. As palavras que ecoaram através das ondas foram como um raio de esperança: "Filhos, têm algo para comer?" A familiaridade daquela voz trouxe à tona uma avalanche de emoções. Ao reconhecer Jesus, agora ressuscitado, Pedro não pôde conter-se. Com um impulso de fé, ele pulou do barco e mergulhou nas águas, nadando com todas as suas forças para alcançar o Senhor. Quando finalmente se reuniram na praia, a visão era poderosa. Jesus havia preparado um simples café da manhã. O aroma do peixe grelhado e do pão trouxe um calor ao coração de Pedro, um consolo que apenas a presença do Senhor poderia fornecer. Após o banquete, um silêncio pesado pairava sobre eles. Os olhares dos discípulos, especialmente os de Pedro, estavam fixos em Jesus, enquanto o eco de sua negação ainda pairava no ar. Então Jesus se voltou para Pedro e, com um olhar profundo e cheio de amor, perguntou 3 vezes: "Você me ama?" Cada pergunta soava como um eco do passado. A repetição foi um convite à cura, e lágrimas escorriam pelo rosto de Pedro enquanto ele afirmava seu amor: "Sim, Senhor, você sabe que eu te amo." Assim, a velha dor começou a se dissipar. "Apacenta minhas ovelhas", disse Jesus, e com isso, a misericórdia divina inundou o coração de Pedro, transformando o peso da culpa em responsabilidade. A cada palavra, Pedro sentia um novo chamado surgindo dentro dele, como se Deus estivesse reescrevendo sua história. O peso da traição estava sendo trocado por uma nova missão, uma nova vida. Mas enquanto Pedro contemplava esse novo propósito, olhou para João. Um pensamento atravessou sua mente: "E quanto a este?" A resposta de Jesus começou a se desenrolar: "O que te importa? Você me siga." As palavras penetraram no coração de Pedro como uma bênção. O caminho à frente parecia incerto, mas a esperança florescia em meio à confusão. Assim, enquanto o sol começava a surgir no horizonte, uma nova luz iluminava não apenas a praia, mas também o coração de Pedro. Ele agora estava pronto para obedecer ao chamado de ser um pilar na igreja, talvez a própria pedra que sustentaria a nova comunidade de crentes. O futuro ainda era um mistério, mas naquela manhã, a transformação tinha começado, e com ela, a certeza de que a misericórdia divina prevaleceria. O plano de Deus estava se revelando, e a jornada de Pedro apenas começava. Após a manhã reveladora à beira do mar da Galileia, onde a luz do amanhecer trouxe renovação ao coração de Pedro, a vida dos discípulos começou a tomar um novo rumo. Pedro e os outros se reuniram e, enquanto as ondas suaves acariciavam a areia, havia uma eletricidade no ar, um sentimento de expectativa mística que preenchia o espaço, assim como a presença divina estava fazendo em seus corações. Alegria e temor lutavam dentro de Pedro. Ele havia sido restaurado, mas a responsabilidade de guiar novos crentes pesava sobre seus ombros. No fundo, um temor reverente o envolvia ao pensar nas ovelhas que Jesus havia confiado a ele. Como posso conduzi-las se eu mesmo falhei? A dúvida sussurrava em seu coração, mas a voz de Jesus ainda ressoava em sua mente: "Você me ama?"
Enquanto o sol se elevava no céu, Jesus instruiu os discípulos a não se afastarem de Jerusalém, mas a aguardarem a promessa do Pai. Havia um propósito maior em seus corações, uma missão divina se aproximando. A expectativa de algo grandioso ia além da compreensão deles. Mas, Senhor, o que sucederá? Pedro indagou, com a incerteza paralisando os seus passos enquanto assistia às mudanças que se desenrolavam diante deles. No dia em que a promessa foi feita, o céu parecia cheio de mistério. Os discípulos reunidos estavam com as portas fechadas, repletos de apreensão. Era nesse ambiente de expectativa e temor que se manifestou o Espírito Santo, como um vento impetuoso que enchia toda a casa. Línguas de fogo pousaram sobre cada um e encheram seus corações de poder e ousadia. Este evento, que se tornaria conhecido como Pentecostes, fez com que todos falassem em línguas diferentes, proclamando as maravilhas de Deus. Pedro, agora revestido de um novo espírito, levantou-se diante da multidão que se reunia, intrigada e questionadora. Com coragem inabalável, proclamou: Irmãos, estas coisas não são obra de embriaguez. Contudo, é o cumprimento da profecia que disse: Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos 2:17. As palavras de Pedro ecoaram, não como um investigador em dúvida, mas como um porta-voz do Altíssimo, proclamando esperança e vida. O temor que dominava seu coração antes havia dado lugar à fé inabalável. Mas, enquanto a mensagem ressoava e o espírito fluía, uma sombra de dúvida pairava sobre o que se seguiria. Quantos se perderão nesta jornada? E os que não escutarem a mensagem? O futuro estava repleto de desafios, mas também de promessas. Após o discurso, os corações da multidão foram tocados, e com lágrimas nos olhos, perguntaram: Que faremos, irmãos? A resposta de Pedro foi clara: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Atos 2:38. Assim, milhares foram acrescentados à comunidade de crentes naquele dia, mas ainda havia um silêncio impotente para os que se opuseram ao Evangelho e aos que cruzaram seu caminho. Como um sinal profético, Pedro e os outros discípulos sabiam que o caminho à frente seria repleto de desafios. Uma nova tensão começava a se formar, pois eles estavam prestes a ser confrontados não apenas pelas autoridades religiosas, mas também pelo próprio império, o que prenunciava épocas de perseguição e provação. E assim, enquanto as multidões se uniam, o poder do Altíssimo se manifestava, revelando os mistérios do coração humano e o chamado inegável para um compromisso profundo com o Senhor. O eco divino de "Você me ama?" ainda ressoava em sua mente, agora mais forte do que nunca: Estou pronto, Senhor. Mas novas questões surgiam diante dele. O que acontecerá com os que não o ouvirem? E aqueles que não aceitarão este caminho, como eu mesmo, um dia? A jornada estava apenas começando, e o plano soberano de Deus começava a se moldar com uma nova urgência, traçando o destino não apenas de Pedro, mas de cada um que ousasse crer. A história estava prestes a se desenrolar em uma grande reviravolta da graça, e a pergunta que ecoava no coração de Pedro se tornava ainda mais ressoante: qual será o plano de Deus para aqueles que adorarem em espírito e verdade? Ao amanhecer do dia seguinte, um novo fervor brotou entre os discípulos. A alegria do Pentecostes permeava cada coração, mas a consciência dos desafios à frente os mantinha em um estado de vigilância. Pedro e os outros discípulos reuniram-se em um local secreto, repleto de fervor e determinação. A presença do Espírito Santo estava com eles, mas a estrada que se estendia adiante, repleta de provações, ainda parecia sombria. É somente um começo, Pedro murmurou, contemplando as faces esperançosas dos seus irmãos. Ele lembrava das palavras de Jesus durante a ceia: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O peso da responsabilidade parecia ainda mais imponente diante da lembrança das suas próprias falhas, mas a graça de Deus o sustentava. Enquanto conversavam, uma batida forte na porta interrompeu suas discussões. Todos se entreolharam, apreensivos. Com cautela, Pedro se aproximou da entrada. Ao abrir, encontrou um grupo de autoridades religiosas, com semblantes cerrados e corações ardilosos. Que se faz aqui? Gritaram, suas vozes ecoando no corredor escuro.
Por que se reúnem esses desordeiros fermentados por uma nova doutrina? Pedro sentiu uma onda de adrenalina percorrer suas veias. O Espírito Santo assegurou-lhe que ele não estava mais sozinho. Com um olhar firme e um coração inflamado, ele ergueu a voz, desafiando o medo que tentava dominá-lo. A mensagem que pregamos é a mensagem de Jesus Cristo, e ele ressuscitou dos mortos. Não temos temor, pois sabemos em quem temos crido. 2 Timóteo 1h12. As palavras de Pedro cortaram como uma lâmina afiada, e a multidão ao redor começou a murmurar em descontentamento. O coração dos opositores se tornava mais endurecido, assim como foi profetizado. Como podemos crer numa história de ressurreição? Se não virmos seus sinais, não creremos. Exclamou um dos líderes, demonstrando desprezo pela nova fé que começava a florescer. A tensão no ar era palpável. Com a ousadia recém-descoberta, Pedro prosseguiu. Os últimos dias são esses. Profecias se cumprem entre nós, o Messias, o Filho do Altíssimo, o Salvador está aqui, e não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4h12. Escutando, alguns no grupo das autoridades começaram a ser movidos. Vi alguns rostos se entreolharem em dúvida, questionando se de fato algo inédito estava brotando daquela pequena comunidade. Era o mesmo poder que havia transformado a vida de Pedro, mas também o que poderia confrontá-los em sua dureza de coração. Enquanto Pedro falava, uma voz suave ecoou em seu espírito. A verdade liberta aqueles que estão prontos para ouvir. A lembrança de Jesus confortou seu coração. Com cada palavra proferida, a luz da verdade parecia quebrar as trevas que cercavam os homens ali. No entanto, as consequências de suas declarações não tardaram a se manifestar. Com um semblante carregado de ira e ciúmes, os líderes resolveram agir. Estes homens precisam ser silenciados. A ordem deve prevalecer. E assim, cercaram Pedro e os outros, decidindo que seria melhor estremecer os alicerces dessa nova fé. Mas no fundo de seus corações, a mão de Deus estava em movimento, orquestrando cada evento, mesmo nas sombras da oposição. E enquanto eles eram levados para serem ouvidos diante do Sinédrio, Pedro sentiu uma nova coragem se acender. As palavras de Jesus lhe vinham à mente novamente: não temas, porque estou contigo, não te assombres, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Assim, com aquilo em mente, Pedro perguntou a si mesmo: o que mais nos aguarda? Qual plano glorioso Deus detém para nós nesta jornada? O eco da dúvida que um dia o assombrara agora se transformava em expectativa, um convite a agir, a confiar e a testemunhar até os confins da terra. O que seria o próximo passo na grandiosa trama da salvação? O plano soberano de Deus começava a se desdobrar, revelando mais do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto Pedro e os discípulos eram conduzidos pelas ruas movimentadas de Jerusalém, um silêncio ameaçador pairava sobre eles. O murmúrio do povo e os gritos dos opositores tornaram-se uma música sinistra. Ele olhou para seus companheiros e viu em seus rostos a mesma determinação que ardia no seu coração. O Espírito Santo prometia ser o seu consolador e ajudador, mas a luta à frente era real e palpável. Quando chegaram ao Sinédrio, as autoridades religiosas estavam reunidas em um círculo imponente, e os discípulos foram colocados diante deles. A atmosfera estava carregada de tensão. O sumo sacerdote Anás, com olhos empoleirados e semblante severo, perguntou: com que autoridade fazeis essas coisas? E quem vos deu este poder? Atos 4h07. Pedro tomou uma respiração profunda. O mesmo medo que o havia aprisionado na noite das negações estava agora transfigurado pela coragem que brotava da presença divina. Se estamos sendo interrogados hoje por uma boa ação feita a um homem enfermo, e de como ele foi curado, examinai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, é que este homem está são diante de vós. Atos 4:9 e 10. As palavras que fluíam de seu lábio eram poderosas, e ele lembrou-se das 3 vezes que havia negado a Jesus, seu mestre e senhor. Ali estava ele, não mais um covarde, mas um porta-voz da ressurreição, um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. As autoridades se entreolharam, espantadas pela ousadia de Pedro, um homem letrado e comum.
Para eles, não era o que se esperava. Como é possível que tal transformação ocorra de um homem como esse? A lembrança da glória de Jesus parecia flutuar no ar, tão palpável como o perfume das flores que começavam a brotar na primavera. Mas a ira deles se intensificava, e começaram a pressionar. Tentaremos intimidá-los para que cessem suas atividades, pensaram. No entanto, mesmo diante da hostilidade, Pedro não hesitou. É necessário obedecer a Deus antes que aos homens. Atos 5:29. Suas palavras eram como uma espada, cortando a escuridão da incredulidade que circulava ao seu redor. Enquanto isso, a presença do Espírito Santo envolvia os discípulos em um ambiente sagrado, fortalecendo seu testemunho e imbuindo-os de uma coragem ímpar. Mais uma vez, Pedro se lembrou de Jesus e de seus ensinamentos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:21. O amor de Cristo pulsava em seu ser, e ele percebeu que essa mesma paixão ecoava no coração daqueles que estavam ouvindo, mesmo que resistissem a ela. Finalmente, após longas deliberações, os líderes decidiram libertar os apóstolos, embora advertissem severamente que não falassem mais em nome de Jesus. Pedro e os outros foram liberados, mas sua resolução estava mais forte do que nunca. Uma nova missão se apresentava diante deles: proclamar a verdade do Salvador, mesmo sob a ameaça de perseguição. Enquanto saíam do sinédrio, o coração de Pedro se enchia de gratidão. Ele não apenas fora restaurado após suas negações, mas agora recebia o chamado de ser um pilar da nova aliança. Juntos, os discípulos se uniram em oração, clamando por ousadia para continuar a obra que lhes era designada. O poder do Espírito Santo os envolvia e os preparava para o que estava por vir, revelando que o plano de Deus era ainda mais grandioso e misterioso do que podiam imaginar. E se o nosso sofrimento for o caminho para a glória? Um dos discípulos perguntou em reflexão. Era uma questão profunda, ressoando em suas almas. E assim, decidiram que estaria cada vez mais claro que haveria um tempo em que a verdade de Deus, manifestada em Cristo, seria irrefutável. Enquanto eles se reuniam em adoração e busca, uma nova visão se formou no coração de Pedro, um chamado não apenas para Jerusalém, mas para todas as nações. Que é isto? Ele pensou. O que mais Deus está prestes a revelar sobre seu plano soberano para nós? O que a fim de que as nações conheçam o seu nome? E com esse pensamento, a expectativa de um novo amanhecer espiritual se inclinava em direção a eles, trazendo luz às trevas que se opunham à sua missão. Pedro e os demais apóstolos voltaram a reunir-se no cenáculo, um lugar que já fora palco das mais significativas manifestações do poder de Deus. As chamas do Espírito Santo haviam descido sobre eles, e agora, em meio a fervorosas orações, a expectativa pairava no ar como um doce perfume de esperança. A verdade que nos foi revelada é de um peso inestimável, Pedro exclamou, com fervor em seus olhos. Ele olhou nos rostos de seus irmãos, cada um refletindo uma determinação firme. O mesmo Jesus, que foi crucificado e ressuscitou, nos mandou pregar o Evangelho a todas as nações. Mas devemos primeiro esperar pela força que vem do alto. Enquanto falava, a luz do entardecer filtrava-se pelas janelas, iluminando o espaço com tons dourados. Oh, quão belo era aquele momento! Mas a sombra das oposições que enfrentaram no Sinédrio ainda pairava sobre eles. Os apóstolos sabiam que nas ruas de Jerusalém a hostilidade poderia se erguer a qualquer instante. Após algumas horas de oração, um coerente silêncio os envolveu. Pedro, sentindo a presença magnífica do Senhor, começou a falar profeticamente: assim como Moisés foi enviado ao faraó com a mensagem de libertação, somos chamados a levar a mensagem do Senhor a esse povo cativo nos seus corações. O que é a liberdade sem a verdade que liberta? Uma onda de confirmação percorreu o grupo. Um deles, Tiago, se levantou e asseverou: e se nós formos perseguidos pelos poderosos, que importaria? O próprio Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. A coragem crescia entre eles, alimentada pelas promessas de Cristo, que ressoavam como ecos de colinas distantes. A reunião prosseguiu, os discípulos compartilhando visões e respostas em fervorosa comunhão. Foi então que uma visão se manifestou à mente de Pedro. Como um sonho divino,
Ele viu uma grande toalha descendo do céu, repleta de diversos animais, tanto limpos quanto imundos. A voz do Senhor ressoou em sua essência: levanta-te, Pedro, mata e come. Atos 10h13. Perturbado com a ordem, Pedro respondeu: nunca comi algo comum ou imundo. Mas a voz insistiu: não chame impuro ao que Deus purificou. A revelação era mais que uma questão alimentar, era um sinal da nova aliança que faria com os gentios, quebrando as barreiras que separavam os povos. O coração de Pedro pulsou com a compreensão de que esse ministério não era restrito apenas aos filhos de Israel. Conforme a visão se desvanecia, a urgência crescia. Pedro se levantou, sua voz ressoando com a certeza de um novo envio. Precisamos levar o Evangelho além das fronteiras que conhecemos. As nações clamarão pelo nome do Senhor, e sua glória será revelada em cada canto da terra. Nesse momento, um som de batidas contínuas no portão atraiu a atenção de todos. Um dos apóstolos foi até a porta e, ao abrir, a expressão de surpresa tomou conta de seu rosto. É Cornélio! Gritou. No instante em que a menção do centurião romano foi dita, todos os olhares se voltaram para Pedro, iluminados por uma nova percepção. Que caminho Deus está abrindo para nós? Pedro indagou, observando a expressão de choque e expectativa nos olhos de seus companheiros. Preparem-se, pois o que nos aguarda é a realização do plano soberano de Deus. Enquanto eles ponderavam sobre o que estava por vir, um novo mistério se instalava no coração de Pedro. Os gentios não seriam apenas receptores da mensagem, mas também colaboradores da aliança. E a glória de Deus se expandiria de formas que eles jamais haviam imaginado. O grupo uniu-se em oração mais uma vez, preparados para os desafios, sabendo que o plano divino estava se desenrolando diante deles, e a pergunta pairava no ar: o que mais revelará Deus em sua soberania? Enquanto o som das batidas ecoava pelo cenáculo, Pedro, com o coração em chamas, levantou-se firme, decidido a dar os primeiros passos em direção ao chamado que havia recebido. Ele viu na chegada de Cornélio não apenas um mensageiro, mas um sinal da grande obra que Deus estava prestes a realizar entre os gentios. Cornélio, um centurião do exército romano, conhecia bem a comida cerimonial que os judeus evitavam, mas sua fé era inabalável. Ele havia recebido uma visão que o instigava a buscar Pedro. Ao entrar, a sinceridade de seu olhar refletiu um profundo anseio por mais de Deus. Pedro, eu sou um homem temente a Deus, ele disse, a voz carregada de emoção. Um anjo me disse que eu deveria buscá-lo, pois você tem uma mensagem de Deus para mim e minha casa. A sala encheu-se de um silêncio respeitoso. Olhando nos olhos de Cornélio, Pedro sentiu o peso da responsabilidade que lhe era confiada. Naquele momento, a revelação que havia recebido anteriormente tornou-se realidade. O Senhor estava quebrando barreiras e desafiando a tradição. O não-judeu estaria prestes a se tornar um heraldista do Evangelho. Sim, Cornélio, eu trarei a mensagem que Deus me deu, respondeu Pedro, enquanto sua voz soava firme e confiante. Na verdade, agora compreendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo é aceitável a ele. Atos 10:34-35. Os apóstolos, de pé, observavam atentamente enquanto Pedro e Cornélio se acercavam do propósito divino. A sala tornou-se um lugar de expectativa, pois a combinação entre o discípulo judeu e o centurião gentil parecia um miraculoso entrelace de destinos. Ao prosseguir, Pedro relatou a vida e ministério de Jesus. Ele falou das boas novas do reino, do amor incondicional de Cristo e da necessidade de arrependimento. As palavras saíam de seus lábios como água viva, tocando os corações não apenas de Cornélio, mas de todos que estavam presentes. O mesmo Jesus que foi crucificado e ressuscitou dos mortos, Pedro proclamou com paixão, nos chamou a todos para que tivéssemos vida, não apenas nós, os judeus, mas todas as nações nas profundezas de sua graça. Enquanto falava, um fenômeno extraordinário começou a ocorrer. Assim como na manhã de Pentecostes, o Espírito Santo começou a descer sobre os gentios. Eles se enchiam de alegria e começavam a falar em línguas, exaltando a Deus. A cena era indescritível, pois Pedro se tornou testemunha não só do poder divino, mas da expansão do amor de Deus sem fronteiras. Assombrado, Pedro perguntou aos seus irmãos: alguém pode impedir a água para que estes não sejam baptizados?
visto que receberam o Espírito Santo assim como nós. Atos 10h47. O olhar de Pedro refletia uma nova compreensão do plano de Deus, a inclusão dos gentios no amor divino. Ao serem batizados em nome de Jesus Cristo, a presença do Senhor encheu o cenáculo, e um clamor de louvor irrompeu, ecoando como um hino celestial. Os apóstolos, agora, vislumbravam o cumprimento das promessas, de que cada nação saberia e adoraria o único Deus verdadeiro. Mas no fundo do coração de Pedro, um novo mistério começava a surgir. O que mais Deus desejaria revelar? A jornada apenas começara, e a confiança no poder transformador de Deus estava apenas enraizando-se. Todas as questões, os desafios e as mudanças estavam apenas começando, e a pergunta que agora se elevava em seus espíritos era: estamos prontos para o que Deus ainda tem reservado para as nações? Assim, na interseção entre o sublime e o desconhecido, a chama da revelação divina ardia mais uma vez, e a expectativa de um futuro iluminado pela glória de Deus preenchia a atmosfera. Enquanto a multidão de gentios louvava a Deus com um fervor renovado, uma atmosfera de gloriosa transformação preenchia cada canto do cenáculo. Os ritos do passado estavam se desintegrando, dando passagem a uma nova era em que o amor de Deus se estendia a todas as nações. Pedro, ainda envolto na reverberação do que acabará de testemunhar, sentiu o peso do chamado que agora, mais do que nunca, exigia ação. Nos dias que se seguiram, a notícia da conversão de Cornélio e de sua família espalhou-se rapidamente por toda a região. Um misto de admiração e perplexidade tomou conta tanto dos judeus quanto dos gentios. Os líderes da igreja em Jerusalém, ao saberem que Pedro havia se associado intimamente com aqueles considerados impuros, arrancaram os cabelos em incredulidade. E assim, em uma reunião repleta de tensão, Pedro foi chamado à conta. Como você pôde ir à casa de homens incircuncisos e comer com eles? Perguntaram em uníssono, suas vozes carregadas de indignação e confusão. Pedro, respirando profundo, levantou os olhos e, com firmeza, começou a relatar a visão que Deus lhe concedeu. Ele lembrou aos líderes sobre o lençol que desceu do céu, cheio de criaturas impuras, e como a voz do Senhor dissera: não chame de impuro o que Deus purificou. Atos 10h15. À medida que Pedro narrou cada detalhe, desde a visita de Cornélio até o derramar do Espírito Santo, um silêncio pesado tomou conta da assembleia. Ao final de seu testemunho, uma dúvida existencial começava a se dissipar, e a compreensão de que a obra de Deus não conhecia fronteiras começava a penetrar nos corações dos ouvintes. Se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, que fé podemos ter para impedir que sejam batizados com água? Perguntou Pedro, confrontando-os com a essência do que Deus tinha revelado. Atos 10:47-48. O murmúrio entre os líderes virou um coro de assombração ao aceitar a realidade de que a graça de Deus se estendia a todos. Eles não podiam mais ignorar o movimento do Espírito, era um sinal definitivo que anunciava a expansão do reino de Deus. Entretanto, embora os judeus em Jerusalém tivessem aceitado a inclusão dos gentios, Pedro sentia um novo peso em seu espírito. Havia algo mais que Deus ainda desejava revelar, algo que poderia desestabilizar as fundações da fé mesclada com tradições antigas. Ao invés de alívio, um misto de temor e expectativa começava a germinar em seu ser. Seria a prova do Evangelho, não apenas na aceitação, mas na plena transformação que Deus iria realizar nas nações. Em oração incessante, Pedro buscava por clareza e direção, e numa noite silenciosa, enquanto clamas ao Senhor, ele teve outra visão. Dessa vez, o céu parecia se abrir diante dele, revelando uma multitude de nações, cada uma representando povos e culturas. Nessa visão, ouviu uma voz que dizia: levante-se, vá e proclame a boa nova. O que você conhece não é suficiente, prepare-se para o que está por vir, pois a colheita é abundante e os trabalhadores são poucos. Mateus 9h37. Pedro sentiu a urgência da mensagem. O que mais Deus estava revelando? O chamado era claro, mas ainda envolto em mistério. Como ele poderia ser o porta-voz de algo que alavancaria a transformação de tantos? A inquietação pulsava em seu peito. Enquanto as dúvidas e as certezas se entrelaçavam, Pedro percebeu que a verdadeira obra e o profundo amor de Deus estavam apenas começando a ser revelados. Mal sabia ele que essa nova etapa não apenas afetaria o seu ministério, mas também corresponderia ao cumprimento das antigas profecias, aquelas que falavam de um tempo em que todas as nações se reuniriam e adorariam o Senhor. E assim,
Enquanto Pedro se preparava para responder ao novo chamado, a pergunta pairava no ar: mais uma vez, estamos realmente prontos para o que Deus ainda tem reservado para as nações? Uma nova fase se avizinhava, prometendo um despertar glórico que alteraria o curso da história da salvação. Enquanto a luz do novo dia começava a romper as sombras, Pedro, ainda imerso em oração, saiu de sua reflexão. O peso do chamado permanecia em seu coração, e em cada passo que dava em direção à congregação, podia sentir o Espírito mover-se como um vento suave, sussurrando promessas antigas e novas. Era como se as palavras da profecia estivessem dançando em sua mente, preparando o terreno para o que viria a ponto naquele mesmo dia. Uma palavra urgente teve que ser compartilhada. Pedro reuniu os discípulos no cenáculo, e, com aqueles que também haviam sido impactados por milagres e sinais, começou a falar. Irmãos, está escrito no livro de Joel que nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão sonhos. Joel 2:28. O fervor estava evidente em sua voz, e os olhos de seus ouvintes se arregalaram em expectativa. No entanto, o desafio estava apenas começando. Entre os presentes, alguns sentavam-se à mesa com preocupação e desconfiança. Como podemos confiar que os gentios são dignos desta promessa? Questionaram, suas vozes refletindo as tradições que carregavam. Realmente, a visão de Pedro ainda estava tomando forma nas mentes dos que foram educados sob a antiga aliança. Pedro, percebendo a dúvida em seus rostos, lembrou-se das palavras do próprio Senhor Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. A liberdade que Cristo oferecia era mais vasta do que qualquer atadura a tradições ou regras humanas. Com firmeza, ele respondeu, Deus não faz acepção de pessoas, a todos aqueles que o invocarem, lhes dará a salvação. Atos 10:35. Enquanto Pedro falava, as palavras começaram a ecoar, não apenas através da sala, mas também nas mentes e corações dos presentes. O Espírito estava abraçando-os com convicção. Gentios, judeus, todos tornavam-se parte de um plano muito maior, um plano de amor e redenção. Naquele momento, uma explosão de luz preencheu o lugar, e o Espírito Santo desceu como em Pentecostes. Todos viram cada um dos presentes se lançando em adoração, independentemente de suas origens. O poder divino fez-se presente, trazendo transformação e unidade. Olhem agora para o que Deus está fazendo, exclamou Pedro, emocionado. Enquanto os primeiros gentios na congregação eram batizados com o Espírito, todos se uniram em louvor. Eram manifestações de uma nova era, a união dos povos nas promessas de Deus começava a se concretizar. Mas no fundo de seu ser, Pedro sabia que havia ainda mais que o Senhor desejava revelar. Cadeias de preconceito e dúvida estavam sendo quebradas, e a obra de Deus exigiria coragem e determinação de todos. O murmurinho entre discípulos era um sussurro do que ainda estava por vir. As vozes ecoavam como uma profecia, que mais nos será revelado? Ele sabia que não era apenas um testemunho de um evento singular, mas um sinal do cumprimento das profecias que vinham sendo anunciadas desde os dias antigos. A verdadeira missão estava apenas começando, um chamado para ir às nações, não como conquistadores, mas como mensageiros da graça. Pedro ainda não tinha total clareza de como isso tudo se desdobraria, mas a certeza de que Deus estava no controle acalmava seu coração. Ele se voltou para os discípulos e pôs-se a proclamar. Preparem-se, irmãos! O que Deus está prestes a fazer em meio a nós mudará tudo. A promessa da salvação não é só para nós, mas para todos que crerem, em toda a terra. E assim, enquanto Pedro falava sobre as multidões que viriam a conhecer a verdade de Cristo, uma nova pergunta pairou no ambiente. O que mais Deus está prestes a revelar sobre sua gloriosa salvação? As palavras reverberavam, prenunciando um futuro radiante e misterioso que aguardava, enquanto o plano soberano de Deus começava a se desenrolar como um manto sobre todas as nações. À medida que as vozes de adoração se elevavam e ressoavam nas paredes do cenáculo, Pedro sentiu seu coração pulsar com uma intensidade renovada. A efusão do Espírito Santo trouxe um brilho divino sobre todos ali presentes, e o poder do Senhor se manifestava de maneiras que antes parecerá impossível.
Os olhares reluzentes falavam de um novo despertar, um renascimento na fé que transcendia todas as barreiras. Contudo, no canto da sala, uma presença inquieta observava. Tiago, o irmão de Jesus, com suas mãos trêmulas, refletia sobre as advertências que o próprio Senhor fizera antes de sua crucificação. Uma transformação espiritual estava realmente em andamento, mas ele se lembrou do que Jesus dissera: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos ser andar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31, 32. A dúvida começou a se infiltrar em seu coração. Pedro, atento à atmosfera carregada de expectativas e temores, dirigiu-se a Tiago. Irmão, que te preocupa? Perguntou ele, a intensidade de sua busca por resposta esbanjando em seus olhos. Tiago hesitou, e em meio ao fervor em torno deles, finalmente falou com firmeza: Pedro, não se trata de dúvida no poder de Deus, mas da responsabilidade que temos ao levar essa verdade. Jesus nos chamou para algo grande, mas não podemos ignorar os desafios que estão à porta. Pedro sentiu o peso da revelação se aprofundar. Ele ponderou sobre a responsabilidade de serem portadores de uma mensagem que não apenas prometia redenção, mas também reuniria nações, instigando a ira dos que se opunham à vontade do Senhor. Mas, irmãos, Pedro insistiu, elevando a voz, recordem-se das palavras do Senhor: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Essa luz que temos em nós não é apenas para nossa família, mas para os roteiros mais distantes, mesmo nas trevas mais profundas. Enquanto ele falava, a presença do Espírito Santo tornou-se palpável, e uma atmosfera de expectativa envolveu o cenáculo. Ali, novos desafios brotavam como alvorada após uma longa noite. Os discípulos começaram a se mover, sentindo uma urgência espiritual. Eles estavam prestes a ser guiados para além de sua zona de conforto, para o ministério que se estendia aos confins da terra. Assim, as primeiras alusões a um mundo gentil começaram a ser discutidas. No curso da conversa, Pedro se lembrou das palavras do Senhor na montanha: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Os conceitos de unidade e inclusão que antes pareciam distantes agora pulsavam em seu interior como um poderoso chamado à ação. Contudo, as dimensões divinas do plano soberano ainda pareciam expandir-se na mente de todos. A inquietude de Tiago não estava sozinha, outros também ponderavam se estavam prontos para enfrentar o antitestemunho, a resistência de líderes religiosos, e as provações que viriam com o compromisso de seguir a Cristo. Nesse instante, uma luz inefável parecia brilhar no semblante de Pedro. Sejamos como o estrondo das águas que não podem ser contidas, declarou ele. Nosso Deus é capaz de transformar a mais dura rocha em um coração de carne. Preparai-vos, porque a redenção do Senhor está em andamento, e muitos virão a nós buscando a verdade. O clima de determinação subiu como uma chama. Mas mesmo à medida que a esperança e a ascensão se estabeleciam no cenáculo, a pergunta ecoava na mente de Pedro: como prosseguiremos diante do que ainda está por vir? E assim, enquanto discutiam a magnitude do chamado, uma nova onda de luz atravessou a sala, e uma voz suave sussurrou à sua consciência: preparai-vos, pois as nações serão unidas, mas também se levantarão no confronto. A verdadeira jornada da fé é apenas o princípio, e o que está à espreita mudará o coração do mundo. Pedro olhou ao redor, sentindo a profundidade da responsabilidade que repousava sobre eles, reconhecendo que o plano soberano de Deus estava se expandindo de maneiras que eles ainda não poderiam compreender totalmente. A agitação de promessas e desafios formava um campo minado de divina expectativa. O que mais Deus está prestes a revelar através de sua obra redentora? As palavras ecoaram com um vibrar profundo, abrigando tanto temor como esperança na fragilidade do momento que se descortinava à sua frente. Enquanto a atmosfera vibrante de expectativa preenchia o cenáculo, Pedro percebeu a incerteza que pairava nos rostos de seus irmãos. A urgência da missão estava clara, mas a consciência dos desafios à frente oferecia resistência ao espírito, como se as forças da incredulidade se preparassem para se opor ao avanço do Evangelho. Precisamos estar firmes, ele declarou, sua voz ressoando com determinação. A jornada que temos diante de nós não será fácil. Será um caminho repleto de provações, mas também cheio de poder e graça.
Lembrou-se das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Estas palavras ecoavam em seu coração, trazendo coragem diante das incertezas. Enquanto os discípulos escutavam, um murmúrio surgiu entre eles. Tiago, o irmão de Jesus, levantou-se novamente. Pedro, como podemos avançar sem a preparação adequada para o que virá? Como nos equipamos para a resistência que enfrentaremos? A pergunta reverberou no ar, causando uma pausa reflexiva. Sim, Tiago, respondeu Pedro, é prudente nos prepararmos. Mas vamos lembrar que o poder do Espírito Santo nos dá tudo o que precisamos. Devemos buscar a direção dele ao longo do nosso caminho. Com isso, Pedro se lembrou da promessa feita por Jesus quando disse: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. João 14:16. A reivindicação do Espírito Santo era sua fonte de força. No entanto, a inquietação não se dissipou por completo. Os discípulos estavam cientes de que haveria resistência, e a luta por corações e mentes era real. E se os líderes religiosos se opuserem ao que pregamos? Questionou André, preocupado. Muitos de nós são novos nesse chamado, e os fariseus não hesitarão em nos atacar. Pedro olhou ao redor da sala, sentindo peso na responsabilidade que compartilhavam. Não devemos temer o que o homem pode fazer, mas devemos temer a Deus. E a sua missão é clareza. Reforçou: o mesmo Deus que prometeu estar conosco é aquele que nos capacita. Como diz a Escritura, digo-vos que naquele dia não cuidareis do que haveis de responder, porque vos será dado naquela hora o que havereis de falar. Mateus 10:19. Um silêncio introspectivo tomou conta do grupo. As palavras de Pedro funcionaram como um ímã, reunindo os sentimentos e anseios que estavam à deriva. Cada discípulo chegou a entender que a coragem e a ousadia não vinham de suas habilidades, mas do Espírito que os guiava. Afinal, esta era uma missão dada por Deus, e ele os sustentaria. Um clima de unidade começou a se formar, e o fervor de adorá-lo tornou-se cada vez mais palpável. Precisamos fazer jejum e oração, sugeriu uma das discípulas, Maria. A busca pela orientação dele é essencial para o nosso avanço. A proposta ressoou com todos. Assim, decidiram que dedicariam o dia seguinte inteiro para buscar a face do Senhor, clamando por força e sabedoria para a missão que estariam prestes a assumir. Naquela noite, enquanto cada um se retirava para um espaço de solitude, Pedro buscava a Deus em intenso clamor. As promessas de Deus se desenrolavam em sua mente e seu coração pulsava com expectativa. Ele sentia que havia algo mais, algo que Deus queria revelar antes que iniciassem sua jornada. Que planos são estes? Perguntava a si mesmo enquanto buscava, sua mente dançando entre as passagens das antiguidades e as promessas de um futuro glorioso. Horas depois, enquanto a madrugada se aproximava, as fronteiras do céu tornaram-se espessas em seus sonhos. Uma nova visão começava a surgir. Não era apenas um chamado para os gentios, mas um convite para todos a se unirem em um só corpo em Cristo. Ele viu um grande número de pessoas, de várias nações e culturas, todas unidas em adoração ao Senhor. O amor divino transcendeu as barreiras, e por meio desta visão, sentiu a urgência e a responsabilidade que cresciam dentro dele. A visão logo desfez-se, mas deixou um eco em seu espírito. Quando o dia amanheceu, uma nova determinação ardia em seu coração. Ao reunir os discípulos no cenáculo, a luz do novo dia filtrava-se pela janela e Pedro sentiu que era hora de falar sobre aquilo que tinha presenciado em oração. Irmãos, enquanto buscamos a face de Deus, ele revelou algo sobre o que nos espera, começou Pedro, sua voz carregada de paixão. O Senhor nos está chamando não só para levar a sua mensagem a uma nação, mas para tocar as almas de muitos, porque as nações serão atraídas a ele. Ele quer que esse amor abarque todos, e a hora de convencê-los está próxima. As palavras de Pedro ecoaram na sala enquanto a iluminação do Espírito Santo encheu as mentes e os corações daqueles que ouviam. Eles estavam prestes a vivenciar o plano soberano de Deus, o qual não seria apenas uma aventura pessoal, mas uma missão para todos, abrangendo lugares que eles jamais poderiam imaginar. Contudo, a mesma pergunta que pulsava na mente de todos continuava a ecoar: o que mais Deus está prestes a revelar sobre sua obra divina entre nós? E assim,
O cenário se preparava para um novo amanhecer de que muitos ainda não sabiam, mas os preparativos estavam sendo feitos para um dos maiores movimentos da história da humanidade.